Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui em mais um evento da Mentoria Viver de Tradução e hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Susana Calas. Ela tem uma escola de idiomas, que agora é uma escola online também, e ela vai falar hoje sobre os exames internacionais de idiomas, mais especificamente de inglês. Ela vai explicar o que são esses exames, quando é que as pessoas fazem, quais são os exames mais importantes para você fazer, né, para mostrar essa certificação na língua inglesa. Então, Susana, pode começar, por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Susana Calas. É um convite muito especial que eu recebi do Juliano, do Viver de Tradução. E já sou seguidora aí do Juliano há 2 anos, apaixonada por tudo que ele faz aí, além do canal, né? Lógico, a pessoa que ele é e o que ele vem fazendo, e o Poliglotar. E conheci o Juliano no Poliglotar há 2 anos atrás. O primeiro Poliglotar que eu fui foi em São Paulo. Então, hoje eu vou falar, né, do meu tema, que são os exames internacionais de proficiência exigidos na língua inglesa. Os exames mais exigidos hoje na língua inglesa, né, no cume acadêmico. E é esse o propósito da nossa conversa do dia de hoje. Os mais procurados e por que são esses e detalhes de cada um deles. Eu vou dividir minha experiência com vocês. Excelente. Então, vou compartilhar minha tela. Já posso, Juliano? Compartilhar a Pode. tela? Pode. Então, eu vou só maximizar aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Você está vendo, Juliano? Tá ótimo. Ok. Então, a Classe Idiomas, ela vem falando e aplicando e preparando esses exames de proficiência internacionais acadêmicos da língua inglesa. A Classe Idiomas, há 4 anos, ela existe, né? E eu, Susana Calas, venho com esses exames há 12 anos, tá? Especificamente há 12 anos que eu trabalho com eles. Eu vou falar um pouquinho sobre mim para que nós possamos dar início, né? Eu sou falante de língua inglesa, graduada em língua portuguesa, então vou falar, sou professora de inglês, tenho trabalhado com o inglês, desde os 19 anos, que foi quando eu comecei a dar aula na escola onde eu estudava. Eu iniciei dando aula para crianças e fui evoluindo gradativamente. E eu tenho dado aulas há muitos anos, né? Há 30 anos. Mas, especificamente, eu ingressei no curso de inglês na época no IASIG, né? Que hoje é IASIG Internexus. E, juntamente, a faculdade de letras, né? Inglês, português, latim, aprendi o latim. E lá eu fui convidada, assim que eu comecei o curso de inglês, eu fui convidada a dar aula para crianças. E comecei com crianças e nunca mais parei. Enfim, o que é o inglês para mim? Bom, foi um sentimento de paixão que teve início na adolescência, através de músicas americanas que eu costumava ouvir, né, todos os dias. E naturalmente eu começava a cantá-las e traduzi-las com muita facilidade, e eu percebi que eu tinha esse dom, né, essa aptidão, né, esse skill, né, digamos assim. Então, quando eu iniciei o curso de letras, eu já estava dando aulas para iniciantes e praticando o que eu aprendia na faculdade de letras, tá? Do português, do inglês, né? Em 2013, né? Eu passei alguns meses no Canadá, onde me especializei nos exames TOEFL, IELTS, na Escola de Línguas ILSC, em Vancouver. Dentre outros exames que eu já vinha, né, fazendo, me especializando aqui no Brasil, no caso, FCE, CAE, os da Cambridge, né, the Cambridge Ones, e o TOEIC, que is the American One, e o TEAP. Então, eu vou falar muito desses exames, esses 4 eu vou falar bastante, mas vou falar também de quais são eles, por que eles, aonde nós vamos vê-los, em que texto, tá bem? Hoje, graduada em letras, com especialização em metodologia do ensino da língua inglesa e estrangeira, eu sou aplicadora dos exames mais requisitados nos editais, que é o TEAP, o WAP, vou falar do WAP também, TOEIC, TOEFL, IELTS, CAE, FCE. Sou proprietária da Calas Idiomas e da Calas Long, que agora está em Paris. E a nossa escola,
nela nós lecionamos o inglês, o alemão, o espanhol, o francês e a língua portuguesa, escrita para o Enem, escrita para a redação do Enem, e escrita também para concursos, né? O português, a língua portuguesa escrita. E o português para estrangeiros também. Porque as oportunidades falam outro idioma. E você? Então, esse é o nosso slogan, né? Eu acho que é importante você focar em uma língua acadêmica que possa levar você até onde você quer chegar. Eu falo que isso é muito importante, né? Because people speak other languages. Então, aqui eu vou falar um pouco desses 3 exames, o TOEIC, o TOEFL e o IELTS. Vou falar dos 3 que são né, que são alguns dos 3 mais exigidos hoje no cume acadêmico. Eu falo alguns deles porque vai depender muito do edital. Vamos supor que você esteja fazendo uma faculdade e vai ingressar no programa de mestrado ou no programa de doutorado. Você vai ter que comprovar para essa universidade, né, a sua proficiência em uma língua. E aí que entra, né, você fala assim, mas então, vou para a língua inglesa, porque eu acho que a língua inglesa é muito requisitada, e né, o nosso segundo idioma aqui, né, falado no Brasil, exigido, vou para o inglês. E agora, qual exame que eu vou fazer? Então, os mais procurados são esses, mas existe um outro também muito procurado que não está nessa lista ainda, que eu vou guardar para daqui a pouco, mas eu vou falar do TOEIC, que é o Test of English for International Communication. Vou falar sobre o TOEFL, que é o Test of English as a Foreign Language, né? Então, o primeiro, que é o TOEIC, é o teste de inglês para a comunicação internacional, né? English as an International Communication. O TOEFL é falante de segunda língua, né? Teste de inglês para falantes de uma segunda língua, né? Foreigners. E o IELTS também vou falar sobre ele, que ele é da Cambridge, né? E a relevância de cada um. E a Calas Idiomas, ela vem aplicando esses exames há muito tempo, né? Eu, especialmente, Suzana Calas, há 12 anos que eu venho trabalhando com eles, não é? Então, aqui, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês quais são os Cambridge Examinations. So, when we say Cambridge English Exams, vem essa lista, né? The Cambridge English Exams, os pedidos lá na Inglaterra, na Europa, né? Com o inglês mais britânico e europeu, vem essa lista. Então, o que seria né, cada um deles? Então, nós temos o CAT, que é o Key English Test, que testa o nível A2, que é o nível do quadro de línguas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vem o Preliminary, né? O Preliminary é o PET for Schools, Preliminary English Test, que é o teste primeiro aí, né? E o que seria esse CAT? É para pequenos, né? Geralmente é o pre-teen, é o pré-adolescente. O que seria o PET? O PET ele já é mais abrangente, ele pode servir para o adulto, de um modo geral, e para aquele aluno que já vem fazendo inglês há 2 anos e meio, ou algo assim. Aí vem o FIRST, que é o First Certificate in English, que testa o nível B2 do inglês, e também o CAE, que é o Advanced Certificate of Advanced English, é o certificado do inglês avançado, que é o nível C1, né? E eu vou falar desse quadro de níveis, do quadro, né, europeu de níveis, daqui a pouquinho. E o Proficiency, que é o Certificate of Proficiency in English, chamado de CPE. Depois desses, não necessariamente nessa ordem, veio o IELTS, tá? Que o IELTS, hoje ele ganhou também uma atenção maior, porque ele é pedido nas universidades, demais ele é pedido, tão pedido quanto o TOEFL, tá? E o TOEIC também, e eu vou falar sobre ele também. Esse é o quadro, né, que nós mencionamos nesse slide aqui, essas nomenclaturas de letra e número, né?
Então, A2, B2, C1, o que seria isso? Seria esse quadro aqui, o Common European Framework, que é o quadro de níveis da Europa, é o quadro que vai falar do nível de língua inglesa medido por letra e número. Para vocês entenderem, aqui o A significa o básico, o iniciante, tá? O A1, né? Depois vem o A2, B1, B2, vai subindo. Quando você considera ali o C2, é o quase nativo, né? O falante da língua inglesa quase como um nativo, né? O C2 é o nativo que sabe bem as regras gramaticais e o conteúdo gramatical da língua inglesa. Então, para vocês terem uma ideia, voltando aqui no slide, quando nós falamos do A2, o A2 é o CAT, é o Key English Test, ele é aquele aluno que já cursou ali o A1 e o A2, que já iniciou, já fez lá pelo menos os seus 2 anos e meio, 3 anos de inglês, tá? O B2, que é o exigido no FCE, o nível B2, significa que ele já vem estudando inglês há bem uns 5 anos, tá? E nós colocamos o C1, que é o Advanced, para o CAE, por exemplo, né? No nível C1, significa que ele já vem estudando lá o seu inglês há mais de 5, 6 anos. É mais ou menos isso que nós medimos, né? Para esse quadro, o Common European Framework, que é o quadro europeu comum de níveis da língua inglesa. E nós consideramos o A1, A2 como iniciante, B1, B2 intermediário, avançado C1, C2. É engraçado avaliar isso, mas às vezes uma criança que já tem uma aptidão para a língua e começou em inglês muito cedo, ela chega muito rápido no A2, né? Às vezes acontece de termos aí crianças de 13, né? Os pré-adolescentes, os de 13, que já tiraram, né? Já estão no A2, indo para o B1 com muita facilidade. Tem aptidão, começou em inglês logo e avança muito rápido. Há casos, claro, muito comum, de chegar ali o aluno com 15 anos no C1, porque vem seguindo, né, uma constância na aprendizagem de língua inglesa. Então, eu sempre falo que é bom demais os pais iniciarem os filhos no estudo de inglês o quanto antes, né? Quanto antes. Vou falar um pouquinho sobre o TOEFL e IELTS, e eu considero esses dois aqui top, né? Two of the most required ones. Precocidade. Tem uma pessoa Ok. que compartilhou aqui que concorda, né, que tem que começar de forma precoce. O Luiz Fernando comentou isso. Sim. Não sei se essa Quanto palavra existe, antes. mas precocidade eu acho que pode até existir, sim. Precocidade. Sim. O ser precoce, né, um incentivo que é dado em casa, porque às vezes também tem pais que falam várias línguas em casa, é muito mais tranquilo de iniciar a criança, porque ela já convive naquele meio de línguas e fica mais fácil, mas aí impulsionar a criança o quanto antes no ensino, na aprendizagem, né, ensino-aprendizagem do inglês é muito importante. Mesmo porque, eu vou falar, porque ensinar a criança é minha paixão, mas assim, até da forma interna da boca, tá tudo muito fácil de ser moldado para pronúncia, né? Então, o palato tá tudo molinho, então vai pronunciando e fica muito mais tranquilo quanto antes a criança puder dar o início da língua inglesa, ela vai ficar com um sotaque, né, uma pronúncia mais apurada, muito boa, e é o que nós pensamos. Me fez agora lembrar de quando meu filho era pequenininho, eu costumava ensinar as coisas para ele, palavra solta. Eu ensinava nas duas línguas, português e inglês, sempre. E ele aprendeu muito fácil e pronuncia muito bem. Hoje, além de falar muito bem o inglês e ter os exames de proficiência, ele é um músico também. E toca e canta em inglês. Então, vamos falar agora do TOEFL e do IELTS. Os exames de proficiência em inglês, o TOEFL e o IELTS, eles são exames né, um da Cambridge e o outro não, né? O que seria o TOEFL, Test of English as a Foreign Language, e o IELTS, International English, eu não estou vendo aqui, deixa eu tirar isso aqui, International English Language Testing System. Eles são os dois exames mais comuns
para a língua inglesa e eles podem, inclusive, ser exigidos por universidades de países em que esta não é a língua oficial, mas que tem cursos ministrados em inglês, né? Então, vamos dar um olhar, uma atenção maior para esses dois. O TOEFL predomina nos Estados Unidos e o IELTS na Europa e demais países com cursos em inglês. Por isso, escolha primeiro o seu destino para depois se preparar para os exames. E veja os editais também de sua universidade ou daquela que deseja ingressar. O que eu vou explicar aqui? Primeira coisa, lembre-se de que há os americanos e os europeus, os exames, né, exigidos na Europa e os exames exigidos na América. E quando a Então, gente fala de Austrália, Nova Zelândia, eles usam qual? Ou tem outros lá? TOEFL, é o TOEFL, TOEFL. né? É o americano, então. É, sim, sim. Vai depender da universidade. Às vezes, se for uma universidade, né, ela vai citar no edital, geralmente ela cita no edital, ela cita 3, 4 nomenclaturas. E às vezes, dependendo da universidade, ela coloca as duas opções, coloca o IELTS e o TOEFL, Pode mesmo aceitar os sendo, dois, né? O Canadá é, aceita qual? o Canadá, ele aceita os dois. Aceita os Ah. dois. Tem Porque uma lá pergunta aqui da sim, Emily, sim, se vamos esses respondê-la. testes são caros ou não. Sim, eu vou falar dos valores. Ah, tá. São caros. Eu considero caros. A nota do TOEFL, eu estou aqui na terceira bolinha, pessoal. A nota do TOEFL vai de 0 a 120. Vou falar o que é isso de 0 a 120 do TOEFL. O TOEFL ele é dividido em quatro, né? O TOEFL é dividido em quatro etapas. Então, ele tem o listening, o speaking, o reading, listening, speaking, reading, writing. Cada um valendo o quê? 3 vezes 4, 12, certo? Então, 120 pontos vêm dessas quatro categorias separadas, valendo 30 pontos cada uma, certo? E vamos só ter uma ideia. Hoje, para eu ingressar em Harvard, por exemplo, eu precisaria ter uma nota 104 no TOEFL. Tá? É só para vocês terem uma ideia. Ai, mas quem que lança esse edital? O edital de cada universidade que coloca a nota que a universidade quer que você tenha naquele exame, não é? Então, é assim que funciona. As boas universidades, elas costumam exigir um mínimo de 90 pontos, sendo que as notas para mestrado e doutorado tendem a ser ainda maiores. Já a pontuação do IELTS vai de 0 a 9, é uma outra pontuação, tá? Hoje falar assim, eu tive um score muito bom no IELTS, eu tirei 7,5 para mais, é um score bom. E no TOEFL, que vale 120, um score bom seria 100, 100 e pouquinho, né? 104 seria muito bom. As inscrições para cada um dos exames, elas podem ser feitas pela internet e o valor gira em torno de, aí eu pus uma variante, né? Mas chega aí nesse valor, $200 ou 169, 170 euros e cerca de 750 reais, né, Brasil. Esses são os valores, tá? Estou falando desses dois, tá, pessoal? Eu Deixa eu tenho dar uma um dúvida enter aqui que aqui. me veio em mente agora. Quem precisa fazer esses testes? São só estrangeiros ou nativos também precisam? Ou nativos estão isentos disso? Porque já considera que Nativos. ele já é nativo. Nativos precisam provar. Precisa Precisam. também? O cara nasceu nos Precisam. Estados Unidos, cresceu, quer entrar em Harvard, tem que fazer isso aí? É o seguinte, vai depender muito de que área que ele está vindo, porque vamos entender os Estados Unidos, né, como um ensino diferente. Vai depender muito do que ele vem acumulando de matérias que ele assistiu. Então, eu vou responder essa pergunta do que eu sei, né? Porque ele pode escolher, antes de ingressar no high school, ele pode escolher as matérias que ele quer assistir mais. E se ele for um aluno que assistiu muito de exatas, e pouco das outras matérias, ele vai precisar apresentar o exame de proficiência, porque ele assistiu poucas aulas da língua, né? Ele optou mais por exatas, por exemplo. E isso ele faz a opção, né, bem cedo, antes de entrar no high school. Então, dependendo da universidade para onde ele vai, onde ele for, né, vamos supor que ele fez muitas aulas de biologia, de matemática, de física, de química, e aí de repente ele resolveu fazer relações internacionais e ele precisa provar que ele domina a língua na sua totalidade, que é a gramática, a leitura, né, as regras. Ele precisa apresentar,
tá? Então Então é vai como se depender. fosse, você vai fazer um vestibular, tem a prova de português aqui, né, para os brasileiros. Você É vai isso fazer um aí. concurso, tem a prova de português. É isso aí para eles também, né? Exatamente, é como se fosse o nosso Enem, onde você faz a prova de redação escrita para o Enem, onde você prova que você sabe escrever perfeitamente a língua portuguesa. Então, vai depender do edital da universidade para onde ele for, tá? Então, e também do histórico escolar dele, de quantas aulas ele assistiu da língua inglesa, quantas horas, qual foi a carga horária dele, a carga de aulas. Se ele foi muito de exatas, vai ser exigido, com certeza, tá? É isso que acontece. O sistema deles também é diferente, tá, gente? Acho que eu respondi. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco desse exame aqui, que talvez muitas pessoas não conheçam, né? Que é o Test of English for Academic Purpose, chamado TEAP, né? O que é de diferente do TEAP, diferente dos outros. Então, nós estávamos falando aqui do TOEFL e do IELTS, e agora eu vou falar do TEAP, Test of English for Academic Purpose, teste de inglês para os propósitos acadêmicos. O que é esse exame? É o exame de proficiência mais utilizado no contexto da pós-graduação, e ele está nos editais das principais universidades do Brasil, como um exame para comprovação da habilidade de leitura acadêmica em língua inglesa. Esse exame, ele só testa a leitura. Ah, mas então tá ótimo, então vou fazer só esse exame. Depende, se esse exame está no seu edital, você vai fazer esse, né? Se ele é um das, né? Ele é um dos ícones, né? Dos listados lá, né? Das siglas que você vê no seu edital, aí você tem essa opção. Mas ele vai testar a sua leitura acadêmica, a sua construção de frases, a sua gramática, a sua interpretação. Ele testa muitas habilidades, mas só de leitura. Ai, não tem listening? Não, não tem listening. Ai, não tem writing? Não, não tem writing. Não escreve nada, não fala nada, tá? Então, aquelas idiomas é um centro, né, preparatório e aplicador do exame há 12 anos. Há 12 anos que nós preparamos e passamos. E hoje eu tenho conseguido passar alunos com 10 aulas, com 2 meses de aulas no TEAP, porque eu dou exatamente a estratégia do exame, que cai no exame. Minha filha precisou prestar o TOEFL para o doutorado da... Yes, very good, very good. Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Pode fazer, Luiz. Ele levantou a mão aqui. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Good evening. Good evening. I'm shy Welcome. here. Oh, that's okay. Be welcome. First time getting in touch with you. Let me be quick. Ok. Eu fico pensando até que ponto eu tenho o FCE. Até que ponto vale a pena investir numa graduação, numa formação, né? Um certificado tipo CAE ou CPE, Uhum. no meu caso, né? O inglês americano. Vamos dizer assim, para colocar peso no currículo como tradutor. Tudo é válido, não é? Eu acredito que fazer todos os exames de proficiência lhe dá uma bagagem muito maior, no sentido de tradução. Se o seu propósito, objetivo, se a sua meta, né? Vamos falar aqui do Otto Mendonça, meta. Se você tem um foco, você está almejando aquilo, eu acredito que quanto mais exames de proficiências você fizer, você vai ter mais vocabulário e mais desenvoltura na língua, com certeza. Então, eu faria, se fosse você, dependendo de para onde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Me conta. Boa pergunta. Eu acho que a Eu sou pergunta dele foi no iniciante. sentido de para ele ter credibilidade como tradutor, não é isso, Luiz? Exato. Então, quer dizer, você vai se Uhum. candidatar para uma agência de tradução? Será que esse Tipo assim, exame vai destacar o Luiz dos outros candidatos? Ele vai ver, esse cara tem esse nível aqui. Vai destacar se você também tiver né, os cursos da área de tradução também. Eu recomendo aí o do Juliano também, tá? Eu acredito que tudo vale a pena. Eu faria, se eu fosse você, tá? E mais alguma pergunta? Não, então só para agradecer, Juliana, então depois a gente conversa. Muito obrigado.
Obrigada a você também. Então, vou falar do TEAP um pouco, e esse aqui são algumas das matérias que o TEAP vai abordar, por exemplo, Adjectives and Adverbs. Isso é muito importante no TEAP, que o TEAP que eu estava falando é para aquela pessoa que, nossa, eu já leio em inglês há muitos anos, eu leio texto acadêmico demais, eu já sei, já tenho muito vocabulário, eu só não falo e não escrevo, mas eu preciso entrar no programa de mestrado e doutorado. Vai para o TEAP, com certeza, esse é o caminho. Tá? O TEAP vai trabalhar muito com a formação da palavra, por exemplo, adjetivos e advérbios, como se forma, né, formação. Vai falar de adjetivos, advérbios, terminações, os prefixes and suffixes, né? Como é que vai ser formado essa palavra, né? English Word Formation vai falar muito sobre isso, né? Prefixes come at the beginning of the word, vai falar, né, do que, como você forma, como você identifica essa palavra no meio dela, salienta o meio e sabe interpretar o que está vindo antes, o que está vindo depois, né? Que é o prefixo e o sufixo também, tá? Esses são os sufixos, tem vários aqui que é ensinado. E esse TEAP, que é tão buscado hoje também, né? Aquelas idiomas vem há 12 anos aprovando, eu aprovo muitos alunos com mérito, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou compartilhar uma outra tela. Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Tem o Gilberto perguntou aqui. No Ah, caso de certificações para quem é professor, fora esses, há algum específico para isso, para professores? Por exemplo, MET, Michigan English Test. deixa eu só ver. Michigan English. Ah, o Michigan ele é pedido sim, mas ele tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo peso do TOEIC e do TOEFL, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e vou Você compartilhar pode uma outra explicar tela. quem é Sim. que faz cada um desses exames? Quer dizer, será que é um estudante que vai fazer high school, ou vai fazer universidade, ou alguém que vai fazer mestrado, doutorado? Então, em qual caso a pessoa tem que escolher qual exame? Sim, essa é uma boa pergunta. Então, é primeiro saber para onde vai. Porque vamos supor que eu estou na minha faculdade, eu vou para o mestrado e doutorado e vou pegar esse caminho. É a minha faculdade que vai exigir, que vai colocar lá no edital o exame correto que eu devo fazer. Geralmente eles trazem 2, 3, tá? No mínimo, Ah, então você não 4 às precisa nem vezes. escolher, eles já te dizem qual é que eles vão aceitar, aí você vai atrás daquele, né? Exatamente, Mas exatamente. E assim, tem, uma pessoa avulsa, né, como o Luiz Fernando aqui, um cara que quer fazer para ter o sim. certificado. Qual seria um adequado assim para uma pessoa que não tem assim alguém indicando, né? Uma pessoa que quer fazer só para fazer mesmo. O que é que você Olha, recomenda? eu eu iria fazer primeiro o TOEIC ou o FCI e depois o TOEFL. Eu faria nesse caminho, certo? Se eu estou tendo mais a visão de fazer o estilo britânico, então eu vou para o FCI. Se eu tenho mais né, uma direção, uma tendência, uma inclinação para o inglês americano, eu vou para o TOEIC primeiro, depois para o TOEFL. Qual que é a diferença do TOEIC e do TOEFL? Eu vou falar sobre ele, vou compartilhar uma outra tela agora, para eu falar um pouquinho sobre eles. Esse aqui é o site da Calas Idiomas, onde eu mostro cada exame, né? Aqui, quais são eles, né? Então, eu tenho aqui o TOEFL, o TOEIC, o TEAP, o WAP, o IELTS, e os by Cambridge, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou começar aqui pelo TOEIC. Falar um pouquinho sobre o TOEIC. O que ele é? Test of English, uh, Test of English for International Communication. Aonde que o TOEIC é exigido? O TOEIC é exigido em multinacionais. Então, eu tenho essa visão de não somente fazer, eu vou fazer tudo que a minha faculdade me pede, eu vou para o mestrado, eu vou para o doutorado. E se não for, faça o TOEIC, porque o TOEIC ele é pedido nas multinacionais e ele vai testar a sua capacidade de falar coisas do cotidiano. Por exemplo, eu vou no aeroporto, foi feito, né, there is an announcement,
tenha, né, um recado, um anúncio lá, seja do piloto, seja do aeroporto, seja de algum lugar que eu estou chegando para viagem, eu vou saber entender. Eu vou saber ouvir e entender. Eu vou saber passar um e-mail reclamando de um produto que eu comprei com defeito. Eu vou saber atender o telefone. Eu vou saber escrever recados. Eu vou saber tudo acerca de coisas diárias, tá? E do meio ambiente também empresarial. Então, o TOEIC tem esse cume, né? Por mais de 30 anos, o TOEIC ele testa o listening, o reading, né? Ele tem esse padrão, certo? Ele avalia listening e reading, a quem se destina estudantes profissionais, o formato dele é uma prova em papel com 200 questões de múltipla escolha. A duração dele é de 2 horas e 30 minutos, 150 minutos, tá? Vai pedir para você ouvir e entender o inglês, né, que é importante para a comunicação, face a face, e você vai estar trabalhando reuniões, podcasts, telefonemas, conference call, video conferences. Eu falo que o TOEIC, por exemplo, eu tive um ano atrás uma pessoa que me procurou, um médico, que chegou para mim e falou assim, mas eu quero aulas com você, particular, mas eu quero ir numa conferência, numa convenção, num encontro de médicos e entender, quero entender tudo. Falei, você vai começar pelo TOEIC. Mas eu fiz inglês há muito tempo, eu fiz pouco tempo, fiz 2 anos e meio, 3 anos. O TOEIC, vai fazer o TOEIC. E hoje ele está já fluente, falando, ouvindo, super contente, né? E nesse tempo que eu estou com ele, ele aprendeu muito se preparando para o TOEIC e está indo muito bem em todos os lugares onde ele tem que ouvir o inglês, tá? Então, pelo que eu entendi, você prepara a pessoa para fazer esse exame e nesse processo a pessoa já vai aprendendo a língua e já vai ficando fluente também. com certeza, Então você porque mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? A fluência e sim, o exame. a fluência e o exame, porque o TOEIC ele vai ter o listening, né? Ele vai ter o listening, ele vai ter grammar, reading e o speaking ele ocorre naturalmente. Luiz Fernando raised his hand. Acho que ele já tinha Yes, I Ok, levantado, have não sei se é again. de novo. Pode falar. Desculpa se for perguntar pode fora de falar, contexto, fora de hora, tranquilo. mas depois vai ser informado os valores de cada curso, essas coisas que eu comecei a me interessar. Sim, falaremos. Obrigado. Então, aqui no caso, o preparatório TOEIC ele pode acontecer via Skype, Zoom, Hangouts, material didático incluso, 4 simulados, duração, aqui tem na própria Calaz Idiomas, tem lá os exames. Vou falar um pouquinho agora sobre o TOEFL, tá? Também venho passando alunos no TOEFL, muito bom o TOEFL, mas o TOEFL, qual a diferença? Mas teacher, eu não sei a diferença aí entre TOEIC e TOEFL. Seguinte, o TOEFL, ele entende que você já fez uma faculdade ou 2, ou mais, e entende que você já está no doutorado. Por quê? Porque o TOEFL, ele testa um número de vocabulário imenso, porque os listenings dele e os readings, eles vão falar de todos os assuntos. Antropologia, sociologia, psicologia, a geografia, matemática. Gente, é muito conteúdo, muito conteúdo. Falou sobre. Teve um listening que houve do TOEFL que eu falei assim: que isso? Eu acho que eu não saberia discutir isso, nem na língua mãe. Falou sobre pássaros e falou sobre como eles voam e aonde que eles depositam o alimento. Aí falou de meio ambiente junto. Aí a palestra durou lá os seus 9 minutos, né? Lecture. E foi muito conteúdo. Então, o TOEFL, ele é acadêmico mesmo, tá? Então, vou falar um pouquinho do TOEFL. Deixa eu ver se eu tenho uma matéria aqui do TOEFL, acho que ele está no outro Tem aqui, uma ó. pergunta aqui da Verusca. A Calaz Sim, Idiomas também aplica os exames ou só prepara para eles? aplica também. Eu vou explicar sobre o Ah, TOEFL da ETS. Esses dois aqui que estão em cima, que é o TOEIC e o TOEFL, são da ETS, tá? A ETS, ela tem... Qual é a linha da ETS? O TOEIC é feito em papel e o TOEFL é em papel também. Mas é em papel, mas como que é? Tem o listening, tem um cartão de respostas que você completa em lápis, tá? Então, e tem o listening, tem o reading, tem o grammar, e não
tem o speaking nesse TOEFL papel. O TOEFL IBT, que é aplicado em universidades federais, ele tem o listening, tá? Hoje, no Brasil, né, o TOEFL papel é muito pedido, mas ele vai testar de você no papel o listening, o reading, né, a leitura, a gramática em um nível muito avançado, tá? E não vai ter speaking, ok? O TOEIC é a mesma coisa, listening e não vai ter speaking. O TOEIC vai estar no mesmo patamar, mas a diferença é que o TOEFL tem mais conteúdo, é mais elevado no nível do que o TOEIC. Tem alguma pergunta aí, Juliano? Era Vou só falar um aquela pouquinho. mesmo, se aquelas idiomas aplicam os exames. Sim, aplicamos todos esses de papel. TEAP, vou falar um pouquinho do TEAP. Eu vou falar um pouquinho do AP. O TEAP, como eu havia dito, só testa leitura e interpretação. Então, não há nada escrito, não tem listening e não tem speaking. O TEAP é o exame de proficiência em inglês mais utilizado no contexto da pós-graduação brasileira, por se tratar de um exame de alcance nacional e internacional, que contempla a habilidade mais utilizada em um curso de pós-graduação, que é a leitura. Bom, o TEAP, quem é o centro aplicador? Chama-se Tese Prime. Tese Prime, T-E-S-E, prime.org. A Tese Prime, hoje, devido à pandemia, né, o ano passado, ela aplica esse exame em casa, tá? O aluno pode comprar o exame e fazer na máquina, no computador, em casa. Ele é filmado, tá? O aluno é monitorado, né? É vídeo, ele é filmado, não pode usar nada, nenhum dicionário, e ele vai colocar o celular dele atrás, tem todo um esquema, tá, de colocar o celular atrás, ficar olhando para o computador e fazer a prova. Enquanto ele faz a prova, o exame ele é vídeo, né, video observed, tá, ele é observado no vídeo. E nós aplicamos também na escola, no computador, é uma prova totalmente no computador. O TEAP é o antigo TELP? A Verusca Sim, perguntou. sim, eu acredito que sim. Não conheço esse TELP, mas eu acredito que sim. TELP é bem antigo, hein? Bem, bem antigo. Esse TELP não está mais nos editais. Bom, o ano passado o TEAP teve uma alteração, né? Ele costumava ser um exame de 2 horas e meia. Ele caiu para 2 horas. Agora ele tem, vou explicar certinho o TEAP. Ele tem 3 textos acadêmicos no padrão, né? No padrão de artigo de revista, né? Aqueles, né? Final paper, né? Ele tem geralmente de 3 a 4 parágrafos, 3 exames, assim, três testes de áreas específicas, e nesses 3 testes aparecem 10 questões para cada artigo, totalizando 30 perguntas, tá? E existe uma estratégia acerca da leitura desses textos acadêmicos, e é isso que eu explico no preparo, né? No preparatório. Tá? A escala de pontuação do exame é de 0 a 100 pontos. O TEAP é composto de 2 textos em inglês, agora mudou para 3, tá? São 3 textos em inglês, com 30 questões, e ele é oferecido em 4 áreas específicas. Então, na hora que eu for me inscrever para o TEAP, lá na Tese Prime, né, dentro do site, vai me dar 4 opções, que é biológicas e saúde, ou exatas e tecnológicas, ou humanas e sociais, ou agrárias. Essa é a parte boa também do TEAP. Você vai escolher dentro da sua área, eu quero fazer o exame, mas eu quero ler os 3 textos acadêmicos dentro da minha área. Daí eu vou ler esses textos, né, ou de biológicas, ou de exatas, ou de humanas, ou de agrárias. Isso é muito bom, porque facilita. Já é um contexto que eu venho lendo, já tem facilidade, fica muito mais fácil, né? Ressaltamos que, apesar de haver as áreas específicas, alguns dos textos contemplam temas que são de interesse comum de qualquer curso de pós-graduação. Por exemplo, ética na pesquisa, a pesquisa moderna, metodologia científica, entre outros. É lembrar que, mas e pode ser que apareça um assunto que eu não domino. Geralmente é um assunto que todo mundo está falando no momento, né? Geralmente vai falar de água, vai falar de meio ambiente, e nisso dentro da sua área, que seja ela biológicas, exatas, humanas
ou agrárias. Aqui tem a tese Prime, que é a avaliadora, fundadora do exame, tá? Eu deixei aqui para vocês saberem. E o TEAP, quais são os tipos de questões, de perguntas que o TEAP vai abordar. Aqui eu coloquei, ó, referência contextual, compreensão de vocabulário, localização de informação, informação inferida, concluída, compreensão detalhada, a ideia central, o objetivo do autor, a identificação de parágrafo, a compreensão de grupo nominal. Algumas das matérias que eu ensino são aquelas que eu falei ali, prefixo, sufixo, né, adjetivos, advérbios, para que você consiga interpretar nessas 8, né, modalidades de questões que vão aparecer. Certo? É isso. Então, vamos supor que eu seja uma candidata aí ao mestrado, que eu venha lendo muito textos acadêmicos e que agora, nesse momento, eu não tenha muito tempo para abordar o inglês ouvindo e falando. Vou no meu edital, eu olho se eu tenho a nomenclatura TEAP e vou dar preferência para o TEAP, porque ele é mais rápido, não é? Ele vai me levar mais rápido aonde eu preciso chegar. Bom, então, vou Tem só falar uma também... pergunta aqui, antes de você continuar, Sim, e eu queria até responder essa pergunta do João Barreto. Para quem é sim. da área de tradução, interpretação, qual seria o exame mais recomendado ou aquele com maior peso diante dos olhos do mercado? João, eu posso até responder essa pergunta da seguinte forma: esses exames aqui que a Suzana está explicando, eles são de proficiência naqueles idiomas, né? No inglês aqui no caso. Ele não garante que você saiba traduzir. Então, assim, mas claro, ele garante que você sabe muito bem aquela língua e pode ser, claro, um destaque para você como tradutor também. Mas tem exames na área da tradução que são mais importantes, são aplicados pelas associações de tradutores. Por exemplo, a ABRATS, Associação Brasileira de Tradutores, a Associação Americana de Tradutores também. Essas duas associações, elas têm exames, né, de tradução mesmo. Você pega um texto, traduz para outra língua, você é avaliado, e aí você, né, essas certificações das associações de tradutores são as mais bem vistas no mercado para tradução. Mas esse aqui dos exames, claro, também garante que você sabe muito bem a língua. Você quer adicionar alguma coisa, Suzana? Concordo com você, muito. Mas, assim, vai depender, né? Se eu quero apenas traduzir, né? Que existem várias nomenclaturas de tradução. É um mercado muito amplo, né? Por isso que eu gosto muito de sempre mencionar o Juliano. Muito amplo, porque se você quer traduzir documentos, né? Se você quer ser um tradutor de livros, de documentos, de final paper, né? De TCC, aí então eu faria TEAP, UAP, TOEIC. Mas se você quer ser um tradutor de conferências, um tradutor simultâneo, então você tem que ir mais além, aí você tem que fazer o TOEIC, o TOEFL, o CAE, que são os que eu fiz, né? Para que você saiba um número maior de palavras e consiga ser rápido no ouvir e falar, porque daí você vai trabalhar muito o listening e o speaking. Os que trabalham a fala e a audição são, né, com certeza, o TOEIC, os da Cambridge e o TOEFL, né? Eles vão trabalhar igualmente o listening e o speaking. Mas se você quer ir para a área de tradução de escrita, então o AP e o TEAP atendem muito bem, tá? Então eu acho que eu concordo sim com o Juliano e só acrescento isso mesmo. Vou falar do WAP, né, essa sigla, Writing for Academic Purpose, ele é pedido depois, na sequência, depois do TEAP. E ele vai pedir com que você tenha aquele mesmo número de vocabulário do TEAP, eu consigo ler um texto acadêmico muito bem e sei um número de palavras muito grande, e agora eu vou escrever em cima do texto acadêmico, vai haver o texto acadêmico, né, do mesmo estilo do TEAP, e depois vai ser lançada perguntas em cima desse texto acadêmico e você vai ter que dissertar, você vai escrever, tá? Você vai responder as perguntas, inferindo, contrastando o que foi abordado na leitura. Então, vai ter a leitura e a escrita. Onde é pedido o AP? No doutorado.
tá? Então, no doutorado, o writing está na lista, né? O WAP, Writing for Academic Purpose, você vai ler no mesmo nível com que você escreve, tá? Então, seria aí a parte da escrita da redação para o Enem. Além de ler e interpretar no Enem, eu vou lá e escrevo a redação. Seria mais ou menos isso para nós, né? Da língua portuguesa. O André Tá? perguntou se esse teste remoto que fazemos em casa, ele avalia só a leitura? Sim, o TEAP sim. O TEAP é só a leitura. E o WAP, ele na sequência, ele é acima do TEAP, a leitura e a escrita. Então, abre o computador, abre o seu exame, você lê e vai respondendo, as bolinhas marcando lá as respostas, são objetivas, múltipla escolha do TEAP, e do WAP é aberta, né? É a prova de responder aberta, você escreve, tá? O WAP é um exame de proficiência utilizado no contexto acadêmico para avaliar a habilidade de produção escrita em inglês, writing, né, escrita. É um exame muito requisitado por cursos de mestrado e doutorado. Tem mestrados que pedem WAP, mas a maioria é doutorado. Para comprovação do nível de proficiência em inglês. O que ele avalia? A produção escrita em inglês, writing. É lógico, né? Eu vou escrever em cima de algo que eu acabei de ler, né? Eu vou ler e escrever no mesmo nível. A quem se destina? Candidatos e alunos de pós-graduação, acadêmicos e profissionais em geral. Formato é digital, o exame é aplicado por computador. A duração é 2 horas e meia. Esse continua sendo 2 horas e meia, não mudou, 150 minutos. Né? O AP é composto de textos em inglês com 4 questões dissertativas escritas em uma redação. As respostas devem ser redigidas em inglês. Então, você lê-se lê em inglês e responde a escrita em inglês. Interpreta, infere, compara, contrasta, é bem específico e nós preparamos também para o WAP, tá? Para você passar aí com excelência. Bom, voltando aqui, falar um pouquinho do IELTS, acho que ainda tenho tempo de falar do IELTS, que é o English for International, eu também vou falar já falei do IELTS, né? Do FCE. O FCE da Cambridge, né? Ele é totalmente Cambridge. O IELTS também é, o CAE também é, o CPE, que eu já falei antes um pouco. E aqui está, né? O nível dele é o B2. Então, ele é o curso da língua inglesa. Nós, da Calas Idiomas, nós aplicamos ele com o livro Complete First Certificate. É um preparatório completo, motivador para os alunos que desejam prestar o First Certificate Examination da Cambridge. Ele ensina você as habilidades de audição, leitura, escrita e fala, as quais são necessárias para o exame, assim como vocabulário e gramática. E se você não quiser fazer o exame, o livro ensina, né, o que você precisa dessas habilidades e a linguagem de um nível intermediário superior, né? Nós chamamos de Upper Intermediate. É o nível B2, de acordo com o quadro comum europeu que eu mostrei para vocês anteriormente. O curso abrirá as portas para oportunidade de estudo em diversas faculdades renomadas no mundo, né, de todo o mundo, visando apresentar o seu projeto, né, de pesquisa e desenvolvimento em nível internacional. Então estou em dúvida agora se eu faço Cambridge, se eu faço TOEFL, se eu faço TOEIC. Se você, por exemplo, é um aluno de medical school, né, faz medicina, e vai estudar em outro país, vai sair do Brasil, vai estudar em outro país, e lá na sua residência, no seu estágio, no seu momento lá fora, você vai precisar ouvir e falar dentro de um hospital. Faça o FCE, faça o CAE, faça os da Cambridge, né, se esse é o seu propósito, né, falar e ouvir muito, tá, é assim que eu recomendo. O TOEFL tem o mesmo cume, né? Porém, é o que eu falei, o número de vocabulário do TOEFL é 2 vezes maior do que do FCE. Com certeza, ele é absurdamente maior. Entende-se que você é um C1, C2, tá? Você tem muita coisa, muita bagagem. E o TOEIC, como eu havia falado antes, ele é o cume, né? O perfil dele é de multinacionais. E é uma coisa mais diária. Bom, e para finalizar, obrigada você também.
Para finalizar, eu vou falar que nesse momento eu estou lançando um curso na Hotmart e ele é sobre o TEAP, exatamente sobre o TEAP. Então, para aquele aluno que pretende ter um nível de inglês que vá levá-lo a uma leitura acadêmica. Ai, mas eu não quero falar nem ouvir, não vou precisar, ou nesse momento eu não vou precisar, mas eu preciso passar no exame. Eu vou ter esse curso liberado na Hotmart em breve, tá? E tenho passado muitos alunos no TEAP, eu já perdi as contas de quantos alunos TEAP eu já passei. Na semana passada, uma aluna minha passou, me mandou mensagem no WhatsApp, teacher, consegui. Eu falei, Carolina, o que você conseguiu? 81. Falei, glória a Deus, ótimo. Quanto você precisava? Eu precisava de 80. Falei, nossa, ufa, que ótimo. Ela fez 10 aulas do TEAP e ela veio para mim com uma base de leitura muito rasa, muito baixa. E eu falei, Carolina, quanto tempo você tem? Ai, teacher, vou fazer 10 aulas. Falei, top, hein? E nós conseguimos, né? Que eu falo sempre que eu tenho um bom material, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma experiência, mas eu não sou nada sem o aluno. Se Como o é que aluno são está essas aulas? São em grupo ou é individual? Geralmente são grupos pequenos que eu coloco de 2 a 5 alunos, ou se o aluno ou a aluna é mais tímido, prefere estar sozinho, tem o VIP, né? O sozinho também. Tá. E nesse contexto de pandemia, do ano passado para cá, esses testes foram mais solicitados ou menos? Como é que ficou o mercado de testes nessa pandemia? Se manteve o mesmo, porém, a Tese Prime passou com essa possibilidade do aluno fazer o exame na casa. Não havia essa possibilidade. Nós éramos o centro aplicador único, o aluno tinha, né, tinha antes da pandemia que ir até a escola aplicadora, no caso, a Calas Idiomas, ia até lá e fazia o exame no computador com o observador, eu do lado, eu E sou onde é aplicadora, a Calas Idiomas? Aqui em Calas cidade Idiomas, seria? na cidade de Pouso Alegre. Então Pouso a pessoa Alegre, tinha que ir para Pouso Alegre para fazer sim. o exame. E agora pode fazer de qualquer lugar do Brasil Pode todo. fazer em qualquer lugar na casa dela, recebendo um código da Então prova, isso um aí você código do tem a exame. possibilidade de mais alunos conseguirem passar, né? Inclusive. Sim, sim, mais alunos conseguem passar. E eles podem fazer em casa. Ai, mas eles sempre perguntam: o TEAP, eu posso usar um dicionário? E, gente, não pode usar dicionário no TEAP, nada. Não pode. Ah, mas tem um exame na minha universidade lá, que no centro né, de línguas da universidade, que pode usar um dicionário em papel. E Então, como é que faça lá. vocês fiscalizam esse negócio de dicionário se a pessoa está em casa? Ou não dá para fiscalizar? Eles colocam câmera, né? A câmera tem que ser um computador com câmera e o aluno, o candidato, precisa colocar o celular atrás dele e ficar o tempo todo com o celular lá, filmando também. Tem uma estratégia do exame, tá? Não é tão fácil, não. Ele é observado mesmo. Existem pessoas observando, né? Lá da central da Tese Prime. E ele não usa nada, ele fica assim, e o exame é 2 horas, e ele grudado o olhar dele no computador, para que não haja né, uma suspeita de que ele possa estar olhando para Ah, celular, para livro, né? interessante. O Luiz Fernando tem uma pergunta sobre o Zoom. O que era, Luiz? Não tem a ver com o tema, mas... Excuse me again. Ok, that's fine. Como é que Suzana, desculpa, eu tô gravando o nome ainda. Como é que você Sim. consegue dar um zoom em você e atrás fica o foco só em você? Que eu não consigo fazer isso. É uma ferramenta do Zoom aí que você vai no. Deixa eu só ver se eu. No Zoom tem o Stop Video aí no vídeo. No vídeo você clica, uma abinha abre, aí você pode colocar um fundo, tá? Escolher um Você pode fundo. botar um fundo virtual, na verdade, onde você está. Isso, Pode botar uma praia, exatamente. pode botar uma biblioteca, qualquer coisa. Eu, eu vou navegar aqui depois, É, para não me interromper. Obrigado. nada, imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguma Espero pergunta, que. pessoal? Que a gente já está nos últimos minutos aqui do Valeu, encontro. Gilbert. O Gilberto está saindo, é por isso que eu agradeci a presença. Sim.
Obrigada. Bom, é isso, pessoal. Eu estou nas redes sociais, né? Calas Idiomas está no site, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você pode nos alcançar. E querendo alguns desses exames, né? Estamos aí para atendê-los da melhor maneira possível. E a Calas agora está na França também, né? E a Calas agora é Calas Langue. Então, fundada agora na França, para que nós possamos ampliar o leque de idiomas. Talvez né? vocês Colocar também vão aí. oferecer exames em espanhol, francês? Está pensando nisso ou mais para frente? Sim, sim, mais para frente, sim. A própria Tese Prime, ela tem os de espanhol, que eu tenho certeza que tem também. Deixa eu ver aqui se há mais alguma pergunta, por favor, os valores do Ótimo. curso. Ah, os valores do curso, sim, eu vou deixar aqui. Lá no site tem, né, o de cada um, ou não? Tem sim, tem Forma sim. de Dentro do site tem, pagamento, parcelado e tudo mais, né? tem sim. O site, Vou então, deixar, o WhatsApp da os Suzana, valores. vocês têm. É o DDD 35 99896 3446. Ou Esse é o então, telefone da França também, telefone tá, da França pessoal? que é 33766657486. Mas vocês Esse acham a outro Suzana número, facilmente aí no LinkedIn, sim. Facebook, Instagram. Suzana Calas. Rosane perguntou de proficiência Michigan ainda tem validade? Ainda tem validade, é que ele não está muito em alta nos editais, eu não sei por quê, mas ele saiu muito dos editais. E hoje esses outros estão sendo mais pedidos. O Michigan ainda é usado, mas em poucos países, eu não sei o porquê, tá? Deve ter aí algum porquê. Mais alguma pergunta? Respondi? Te ajudei? Respondeu, deu certo. Uhum. Então tá ótimo, Suzana. Pode até parar de compartilhar a tela para a gente ver aqui Sim, a galeria de pessoas. galera. Ainda tem aqui Sim, alguns Verusca André, restantes. Zane, muito obrigada a todos. Espero ter ajudado. Vai ter aí, né, o link dessa aula no Viver de Tradução. É isso mesmo, Juliano? Vai colocar no No Viver de YouTube, Tradução no exatamente. YouTube. Então Sucesso pronto, total. Suzana. Obrigado Por pela favor, presença. participem do Poliglotar. Vai ser no segundo semestre, a gente ainda vai divulgar aí sobre isso. Sim, eu aguardo também, muito ansiosa. Obrigada, Juliano, pelo convite. Um Tchau, abraço para Suzana. Até vocês. mais. Obrigada, boa noite.